conversar sobre um assunto que tem repercutido bastante essa semana, que é a saída, né, da Petrobras aqui do Rio Grande do Norte. Isso gerou muita polêmica, Muita né? polêmica, porque os parlamentares, principalmente, estão se posicionando. A governadora Fátima Bezerra, inclusive, hoje tem reunião. Então, a gente resolveu trazer duas pessoas que têm opiniões diferentes para conversar aqui hoje. Vocês já estão vendo aí na tela. Nós temos aqui no nosso telão Nélio Vanderlei, que é consultor e também palestrante. Muito obrigada pela participação aqui, Nélio. Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. E aqui do meu lado esquerdo, Ricardo Valério, que é presidente do Corecon RN, Conselho Regional de Economia. A gente também agradece bastante a sua presença aqui hoje, viu, Ricardo? Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos discutir, então. Eu vou começar perguntando, então, para Nélio, tá, Nélio? Porque muito tem se falado sobre essa venda dos ativos da Petrobras, essa saída da empresa aqui do Rio Grande do Norte, e as opiniões, claro, se dividem, né? Muitas pessoas são inclusive a favor, enquanto outras defendem veementemente que a empresa não saia daqui. Ambas têm argumentos fortes para isso, né? Por isso é interessante essas opiniões aqui com a gente ao vivo. Então, Nélio, eu já começo perguntando para você. O que você acha? A saída da Petrobras aqui do Rio Grande do Norte é prejudicial ou não para o nosso estado? Eu entendo como uma grande oportunidade que o Estado está tendo em trazer empresas novas, oxigenadas, que elas podem investir mais aqui no Rio Grande do Norte. Elas não estão vindo de graça, elas estão vindo pagando um preço para comprar o que está posto aqui, instalado no Rio Grande do Norte. Desde 1951 que a Petrobras investe aqui. Então, tem um ativo muito bom. E esse ativo tem gente que tem interesse. Então, quem entrar, vai entrar com olhos de investir e ganhar dinheiro em cima disso, como a Petrobras ganha. Só que, como a Petrobras é uma gigante no negócio, o negócio prospecção de petróleo em terra, e especificamente no Rio Grande do Norte, que já foi 8% em 2000, hoje representa 1% no mercado nacional e fica pequeno para uma empresa do tamanho da Petrobras gerir. Então, assim, existem empresas que têm qualificação, que têm expertise e que vão investir e dar mais atenção que o Rio Grande do Norte precisa. Eu entendo como uma oportunidade. Uhum. Quero saber, então, agora a opinião de Ricardo Valério, presidente do Conselho de Economia aqui do Estado. Ricardo, qual a sua opinião? Porque tem a balança aí, né? Apesar desse interesse comercial da empresa, que a gente também consegue compreender, mas também existe o interesse do Estado, da permanência desses empregos. O que é que o senhor acha? Boa tarde a todos, mais uma vez. Obviamente que o Nélio fala com propriedade. Realmente pode ser uma situação de mercado muito interessante para o Rio Grande do Norte. A única ponto de divergência nossa é a forma como está sendo feita, né? Muito assordada. O ano passado houve uma audiência com a presidência da Petrobras, que foi prometida ao governo do Estado e à bancada, que isso seria feito de forma negociada, de forma gradual, e não de forma tão assordada. Nós estamos falando de um mercado extraordinário. Somente nos 20 últimos anos, do ano 2000 ao 2020, nós estamos falando de um mercado de produção do Rio Grande do Norte de 465 milhões de barris, que fazendo a conversão hoje do dólar e do preço do barril, nós estamos falando de um mercado de 120 bilhões de reais. Nós estamos falando de em torno de 5.500 empregos diretos somente nas áreas estruturais aqui da Petrobras, fora os empregos diretos. Nós estamos falando também da situação dos royalties, hoje na faixa de 425 milhões, que irriga a economia potiguar, de forma que são muitos valores extraordinários para que isso seja feito de forma abrupta. Obviamente que pode ser uma excelente oportunidade de mercado, como o Nélio colocou, concordo. A prova maior são que esses poços maduros, que pelo tamanho do investimento, não é mais atrativo para a Petrobras. Isso aí concordamos e foi apropriado, aquele leilão que foi já colocado, esses lotes à venda. Eles já estão começando a ter uma produção até percentual maior do que a anterior. Essas oportunidades de mercados têm que ser estudadas de forma muito gradual. Nós não podemos pegar um mercado desse tamanho, desse porte, e de uma hora para outra ser colocado
inclusive a Clara Camarão, que é a refinaria que dá autonomia total ao Rio Grande do Norte, é o único estado do país que tem autonomia total, tanto em combustível como em gás. Então, obviamente, que é oportunidade de mercado, agora isso tem que ser feito de forma tratativa com o governo do estado, com a classe política, com a sociedade potiguar, para que isso possa realmente se reverter de forma apropriada para a economia potiguar e não que seja um divisor das águas negativo para o Rio Grande do Norte. Certo. Na opinião de vocês, então, faltou um trato político, uma negociação melhor, né? Uma conversa mais forte com o governo federal? Isso interferiu de alguma forma, Nélio? É uma empresa de capital aberto, então é uma empresa que ela deve satisfação a mim, a você, que tem ações na Bolsa. Então não pode ser, a empresa, ela não é, o governo é sócio, mas não é ela deve explicações a muita gente. Então ela age de uma forma correta, ou seja, quem aqui, se tivesse um negócio e tem uma parte do negócio que não está tendo rentabilidade como deveria, porque o que acontece? A Petrobras foi para os campos de mar, foi para o pré-sal. Hoje a produção dia são 3 milhões de barris, aqui são 37 mil. Então, assim, é 1%. Gente, isso é muito pouco. Então, cabe ao governo fazer o seguinte, de um limão à limonada, chegar para a Petrobras e conversar, como a governadora está fazendo certo, vai lá conversar. Para quê? Para que a coisa seja feita com bons investidores, pessoas que vão honrar a produção do Rio Grande do Norte, empresas que... Imagine, a gente tem uma refinaria aqui, ela atende o Rio Grande do Norte e parte do Ceará. Que chegar uma empresa aqui que abra um investimento, que ela vá até Pernambuco, vá até a fronteira do Piauí e que multiplique mais a produção dela e receba por cabotagem, já que a produção da gente são de 30 a 40 mil barris no máximo que está tendo agora com os poços, e a produção da refinaria é 36 mil. A refinaria tem que crescer, então o mundo está aberto, gente. Pode vir um estrangeiro aqui e fazer, eu quero entrar no Brasil pelo Rio Grande do Norte com aquela refinaria. Por que não? Outra coisa, a Termosul não paga imposto porque é da Petrobras, porque não negocia e diz, agora quem comprar vai ter que pagar um imposto aqui. Então, assim, tem um mundo de possibilidades, gente. Eu acho que tem que esquecer o lado negativo e dizer, gente, vamos olhar o que é bom e vamos fazer da melhor maneira possível. Lógico, funcionários vão ser transferidos, isso está sendo feito desde a época de Fernando Henrique, está tendo essa diminuição de alguns investimentos em terra. Vendeu na Bahia, vendeu em Sergipe, vendeu no Espírito Santo. Então, é o mundo moderno, gente. A gente tem que saber transpor esses momentos, porque a empresa é grande e ela não pode estar perdendo, assim, desviando a atenção para uma coisa que é 1% do resultado dela. Eu vejo dessa forma. Obrigada, viu, Nélio? A gente sabe que tem uma reunião agendada para hoje, né? Me parece que de forma remota a governadora do estado deve conversar com o presidente da Petrobras, Castelo Branco, e também deve convidar outros parlamentares. Então, para encerrar, queria as considerações finais de vocês. Ricardo Valério, está aberta a palavra aí. Pois não, sem dúvida nenhuma, pode ser uma grande oportunidade, até porque a política de desinvestimento é um caminho sem volta. Já é uma decisão do governo Bolsonaro de fazer o desinvestimento não só na área da Petrobras, em outras áreas. Agora, isso tem que ser feito de forma muito cautelosa. Nós fizemos questão de colocar qual é o tamanho do mercado, para isso ser feito de forma gradativa, porque, obviamente, vão chegar empresas novas que têm um período de amadurecimento, cai naturalmente o sistema de produção, tem toda a convergência de know-how para ser adquirido. Isso tem que ser feito de forma transitória com a participação da Petrobras. Nós temos uma questão a ser tratada no Rio Grande do Norte, que é o passivo ambiental. Durante mais de 70 anos, quase 70 anos, a Petrobras está presente no Rio Grande do Norte. Nós não podemos, de repente, ver a saída dela, onde existe, inclusive, um passivo ambiental para ser discutido, inclusive de natureza legal, para evitar ir para a situação judicial. Certamente é esse ponto que nós estamos, a única divergência nossa em relação somente à forma como está sendo feito. Tem que ser feito de uma forma tratativa, negociada, para que isso seja feito de forma gradual, para que não haja um prejuízo para o Rio Grande do Norte e até para a própria Petrobras. Obrigada, Ricardo. Nélio, 30 segundinhos para a gente fechar aqui. Não, eu acredito muito no mercado, eu acredito no livre mercado e eu acredito muito no Brasil. Existe muita empresa forte, tem empresas aqui do Rio Grande do Norte, conheço pessoas que estão loucas para investir.
e com seriedade. E o que a Petrobras tem que fazer é isso, ela tem que fazer e sair com os campos dela todos com o meio ambiente correto. Isso é correto e é justo. A gente sabe que vai levar ainda alguns meses, né? Essa saída também não é assim do nada. 6 meses a 1 ano, né, essa venda. Então, eu queria agradecer demais pela participação de vocês aqui, por ajudarem a gente a promover esse debate. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu saiu um pouco melhor informado e aí cada um vai ter a sua opinião e vai ajudar também a disseminar essas informações e opinar, fazer parte da política e da economia do Estado. Muito obrigada. Assunto que vai repercutir muito ainda, né? Obrigada pela presença dos dois. Se necessário, marcamos um segundo debate aqui no Bora RN. E a gente vai ficar devendo para vocês a reportagem dos atletas da SADEF, Sociedade de Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte, porque rendeu bastante aqui, mas amanhã a gente encaixa e mostra para vocês. Obrigada, então, Nélio Vanderlei, pela participação. Ricardo Valério, o Bora RN desta quinta-feira vai ficando por aqui. Até amanhã. Até amanhã.